Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, o povo vem chegando. Tudo. O Alfredo deve atrasar um pouquinho hoje, porque ele teve um compromisso. Aí ele vai Aí tá. chegando, vai chegando. Boa noite. Boa Oi, noite. querida, boa noite. Nossa, tá... Boa noite, seu José Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou ouvindo a oração de Nossa Senhora aí. Alguém que está ouvindo, eu estou ouvindo junto. É a Mirka. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Sandra. noite, Sandra. Bem, tudo. Boa noite, José Carlos. Boa noite. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cada vez mais, Tá melhorando bom. mais, cada vez. Ele está animado, viu, gente? Coisa boa, né? É isso aí. Essa daqui é minha irmã. Essa é minha irmã. Ela não está aparecendo no vídeo. Bota ela no vídeo. Bota ela mais Ah, meu Deus, pertinho. tem que ajeitar aí lá, moça. A gente está aparecendo ela. Chega mais para frente dela, no chão. Agora eu consigo ver. Agora eu consigo ver. Seja O bem-vinda. nome dela é Lucianita. Lucianita, que nome bonito. Olha. Boa noite. Oi, Denise. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Muito dona obrigada, tá Lucianita. agradecendo. Tá bom. Vamos aguardar mais uns minutinhos, tá? Mais um minutinho só, é rápido. Alguém deseja fazer a oração? Não? Oi, dona Neide, boa noite. Boa noite. Chega fazendo bagunça, né? Ana, se não tiver ninguém para fazer, eu posso fazer? Boa noite, boa noite. Claro que pode Boa fazer. Paulinho. Na realidade, assim, qualquer um que queira fazer, pode fazer. É claro que alguém vai ter que fazer, né? Que pronunciou. Alguém vai ter que fazer. Então, aí a Ana sempre faz, né? Mas alguém vai ter que fazer. Mas é claro que a gente pode fazer assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o áudio das pessoas, vou deixar só o seu aberto e o meu aqui, tá bom? Vamos à oração, tá? Só um instante, me dá um minuto. Você vai falar o nome das pessoas primeiro? Então, hoje eu não tenho o nome das pessoas. Não tenho. Tá. Quando eu tenho, eu falo. Quando eu não tenho, a gente fala de todo mundo. Hoje ninguém quis colocar aqui nenhuma informação para gente, que a gente pega no grupo dos médiuns. Mas é sempre assim, se alguém quiser falar em nome de alguém também, né? Sempre é muito válido. Sandra, olha só, podemos começar, tá? Eu vou ficar com o áudio aberto aqui, mas tá contigo aí, tá bom? Pode iniciar. Prece de saúde.
Divino amigo, em tuas mãos estão a nossa integridade espiritual, o nosso equilíbrio e saúde da alma e corpo que nos reveste. Fortalece-nos, possibilitando-nos servir em todos os dias de nossas vidas. Restaura-nos as forças combalidas e cura as chagas do nosso coração. Vitaliza-nos, Senhor, ante o esmorecimento de nossas energias no corpo desgastado pelo tempo. Sintas que a morte nos sobrevenha antes que tenhamos cumprido com os nossos deveres primordiais. Se possível, concede-nos indispensável memória, através da intercessão daqueles que zelam pela nossa saúde. Acima da medicina dos homens e da vontade de Deus. Cumpram-se em nós e por nós os teus desígnios, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, enquanto a gente vai fazendo oração, o povo vai entrando também, né? Porque olha aqui, o povo veio pedindo aqui para entrar. Cadê quem quer entrar? Espera aí. Ó, pronto. Boa noite aos recém-chegados. Me dá Boa um minuto. noite. Me dá um minuto, pessoal. Vou aqui já compartilhando a nossa tela com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim, sim. Sim. Ok. Sim, muito bem. Ok. Mais um minuto só. Parece uma eternidade, né? Esses minutos, não parecem? Parecem. Pronto, feito. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém com áudio aberto. Acabei de fechar. Nós vamos continuar o nosso trabalho da doutrina, do estudo sistematizado da doutrina espírita. É interessante que eu coloquei aqui a transparência. Pronto, agora foi. Isso. Estão vendo aí o Pai Oxalá, não estão? Sim, tá. Sim, sim. Perfeito. Vamos continuar então. Nós vamos falar hoje das provas da reencarnação, no módulo 6, e iniciado na quarta-feira passada, no qual o objetivo é que a gente possa entender a reencarnação sob a ótica da doutrina espírita. E as provas da reencarnação são várias. Nós podemos ver... Boa noite, seja bem-vindo. Vou desligar seu áudio, tá? Se é que você já não fez isso. Já fez. Ok. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Então, estamos iniciando o trabalho aqui. Daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? Ok. Então, nas provas da reencarnação, são várias as evidências no qual a gente pode se basear. Nas ideias inatas, aquelas que advêm mesmo que a gente não as tenha adquirido. Nas lembranças das existências pretéritas, como um déjà vu ou ainda uma lembrança de algo que a gente não compreende. Nas comunicações mediúnicas, exatamente aquilo que acontece nos fenômenos mediúnicos, né? Seja numa
casa kardecista ou ainda numa casa umbandista, nós temos as comunicações mediúnicas. Os fenômenos de transcomunicação instrumental são aqueles realizados através de instrumentos, como a TV, o rádio, entre outros. E os fenômenos das experiências de quase morte, que a gente pode, inclusive, observá-los a partir de literatura. Já existem vários livros que falam a respeito deles. Mas, se formos falar de cada um deles, nas ideias inatas, o homem traz, ao renascer, o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que se aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Daí, exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o corpo. Reúne em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, suponde que um véu encubra todos os dias precedentes aos que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma condição. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes, outros pequenos, uns velhos, outros jovens, instruídos, outros ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente e incontestável, a desigualdade das aptidões do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam? Só um momentinho. Pronto. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? As ideias inatas podem ser observadas na infância. Porém, a rigor, elas são mais facilmente identificadas a partir da adolescência, período que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. O espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe reagravarem no ser, em forma de tendências inatas e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho da luta a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luta da imortalidade. Aí aqui tem uma informação que eu peguei na internet, ó. As ideias inatas, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Sim, né? Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Aquelas que não adquiriu, aquelas que trouxe de outro lugar, outra existência. Bom, além das ideias inatas,
Há também as lembranças das existências pretéritas. Aqui eu abro um parêntese que às vezes a gente não sabe porque tem, assim, aversão a uma ou outra coisa. Bom, a gente pode ter aversão a uma ou outra coisa em função desta mesma vida, né? Pode ser um trauma de infância, como pode também ser um trauma, algo que nos marcou profundamente em outras vidas. De qualquer maneira, as vidas passadas, elas são como um lapso de memória, como se algo que a gente já tivesse vivido, né? Então, as lembranças das existências pretéritas podem ser espontâneas ou provocadas. Em geral, surgem sob a forma de imagem fragmentárias, mas podem ocorrer flashes, que são clarões, de memória, que permitem recordações mais completas. As lembranças espontâneas aparecem naturalmente no estado de vigília ou durante o sono, não sendo possível a identificação da causa desencadeadora das mesmas na maioria das vezes. Neste estado, a pessoa se envolvida por uma sensação de algo conhecido, experimentado ou visto, que é aquilo que a gente chama de déjà vu, aquela sensação de já ter estado naquela situação, aquela sensação de já ter entrado naquele ambiente, ou ainda de ter vivido um momento como um momento atual do qual você se lembra. E segundo o estudioso espírita brasileiro e pesquisador rigoroso deste tipo específico de lembranças, Hernani Guimarães, os casos espontâneos de lembranças reencarnatórias manifestados por crianças e adultos não são tão raros como pode-se pensar. Na realidade, eles são até mais comuns do que a gente imagina. Entretanto, apenas cerca de 5% podem ser considerados suficientemente fortes e representando evidências seguras em apoio à tese da reencarnação. Nem sempre as lembranças espontâneas não são cercadas de detalhes, sobretudo quando o espírito recorda experiências desagradáveis. Adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. As lembranças provocadas ocorrem por indução de espíritos desencarnados ou encarnados. No primeiro caso, a ação pode estar relacionada a um fim útil e bom. Entretanto, pode estar vinculada a propósitos inferiores, tal qual ocorre nos processos obsessivos. No segundo caso, as lembranças provocadas por médicos ou psicólogos têm representado no mundo atual uma ferramenta de auxílio terapêutico a pessoas portadoras de distúrbios psíquicos. Aqui eu abro um parêntese para as terapias a respeito, a exemplo da hipnose. A hipnose com fins terapêuticos é exatamente um resgate de situações, de momentos, de pessoas e de sentimentos e emoções vividos no passado. E a ideia da hipnose é uma ressignificação daquele momento, para que aquilo deixe de ser um trauma e passe a ser leve e que a pessoa desapegue aquele momento que foi ruim em sua vida. Kardec nos dá oportuno esclarecimento a respeito do assunto em artigo da Revista Espírita de 1865, em que alega que não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que não a perde jamais, mesmo na encarnação, porquanto, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior da relação. Mas, em falta de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, aure novas forças nos instantes de emancipação da alma, se os souber aproveitar.
Finalmente, para Emmanuel, o conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidade muito grande no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. E aí a gente passa às comunicações mediúnicas. Bom, ela se dá de perispírito a perispírito, do perispírito do médium ao perispírito do comunicante. Claro que nós encarnados, temos também o corpo. Essas comunicações mediúnicas oferecem duas grandes contribuições em apoio à tese reencarnacionista. A informação da identidade de espíritos que viveram experiências reencarnatórias e a revelação de vidas passadas de pessoas que ainda estão encarnadas. Então, vale lembrar que é sempre assim, é a ligação de um espírito com um encarnado. Porém, dois espíritos, como está representado aqui na figura, podem estar em comunicação entre eles, irradiando um pensamento para um encarnado. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. E aí, por que isso? Porque passou aqui. Por que essa questão? Porque, às vezes, dependendo do nível moral do espírito, ele se apresenta como Jesus, ele se apresenta como um determinado padre, ou ainda como alguém assim como Moisés, ou vem como João Batista. E nós sabemos que esses tipos de espíritos, eles não reencarnam mais na Terra, porque eles estão em ascensão. Então, essa questão da identidade, a partir do momento que eles passam a ser espíritos, eles deixam de ter identidade. Tanto é que muitas das vezes a gente quer saber o nome do nosso guia, que tipo de linha de trabalho eles realizam. E mais do que saber o nome efetivamente do guia, é entender, compreender e colaborar com a linha de trabalho. Por quê? Porque se nós entendemos exatamente quais são os nossos guias e protetores, os falangeiros que nós incorporamos, nós damos com certeza uma facilidade a mais para o trabalho que eles precisam realizar. Ou seja, nos tornamos aparelhos melhores para essa comunicação entre espírito e médium. É com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esses são os exemplos que eu dei aqui, João Batista, Jesus e etc. A identidade dos espíritos, das personagens antigas, é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem, porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Em relação às revelações mediúnicas de vidas passadas, destacamos a pergunta número 15 do item 290 do Livro dos Médiuns, e a respectiva resposta que os espíritos superiores dão a Kardec. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quando sempre espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação da vã curiosidade. Por que que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelações?
São espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não têm um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Aqui ele nos chama a atenção de que tomemos cuidado com a recepção das mensagens. A gente sempre tem que entender que, se a mensagem é elevada, ali sim eu tenho um espírito elevado. Mas se aquele espírito disse algo que naturalmente não seria caridoso, amoroso ou fraterno, a gente precisa desconfiar da mensagem recebida. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito. A esse respeito, que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Então, tomemos muito cuidado com estas mensagens recebidas. Assim, como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes, dos defeitos que em nós predominaram. Não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Então, assim, é muito comum que a gente veja pessoas que conseguem saber informações do seu passado, de suas outras reencarnações, e essas informações, elas são exatamente para ajudar o espírito encarnado se depurar ainda mais, melhorar ainda mais. E só por isso que eles são efetivamente, essas informações são liberadas. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmo deduzir o vosso passado. Aqui cabe uma reflexão, né? Aquilo que a gente faz hoje é basicamente aquilo que a gente é. E o que a gente é exatamente o que a gente foi. Então, cabe a nós a escolha de evoluir ou ainda estagnar. Bom, que a gente possa sempre evoluir. Para Emmanuel, os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. É o que eu chamo de teor moral da comunicação. Se a comunicação feita conosco, ela tem um fim para nos ensinar, para nos ajudar a evoluir, ok, é uma mensagem dos bons espíritos. Se ela naturalmente nos torna mais preguiçosos, agressivos, egoístas, ou ela vai nos gerar sentimentos de perda, de tristeza, outras emoções ruins, vocês desconfiem, por quê? Porque naturalmente os espíritos não querem o nosso desequilíbrio, pelo contrário, querem a nossa evolução. E aí, determinados médiuns com tarefa especializada podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas, das mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que, porventura, as subscreverem. É o que ele volta a falar. Nomes ilustres, vamos tomar cuidado com os nomes ilustres que forem citados e vamos sempre observar a qualidade da mensagem que é recebida. Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. E aí a gente passa aos fenômenos da transcomunicação instrumental, aquelas feitas a partir de equipamentos.
É a forma dos espíritos se comunicarem por aparelhos ou equipamentos eletrônicos. E aqui trouxe uma imagem de uma comunicação que refletia a informação do eu estou vivo. Eu estou vivo, na realidade, esse espírito estava dizendo eu estou vivo. A gravação de vozes dos humanos desencarnados que habitam outro plano em tempo real através de aparelhos telefônicos. Representa igualmente mais uma evidência da reencarnação, tal como ocorre nas comunicações mediúnicas, propriamente ditas. Os espíritos podem dar informações a respeito de encarnações anteriores, de si ou de outrem. Devem ser dispensados aos fenômenos de transcomunicação instrumental os mesmos cuidados indicados para análise e divulgação das mensagens provenientes das práticas mediúnicas, sempre observando a qualidade da mensagem. E aí a gente vai, por fim, às experiências de quase morte. As experiências de quase morte, como eu comentei, existem várias literaturas e, assim, casos clínicos relatados. Normalmente, um médico que escreve o livro, né, além de outros que são espíritas, mas quando a gente vai vendo cada caso, vai lendo caso a caso, e aí eu sugiro que possam ler, né, comprar nos sebos, se for o caso, a cada caso a gente vai vendo as mesmas questões se apresentam. Existe um túnel, a pessoa se dirige ao túnel e familiares vêm receber esta pessoa. É claro que não chegada a hora daquela pessoa, ela retorna pelo túnel e ela sai do coma. E aí a gente tem essa experiência quase morte e todos eles basicamente acabam contando quase da mesma forma. Bom, a chamada experiência de quase morte é o estado de morte clínica experimentado durante alguns momentos, após os quais a pessoa retorna à vida do corpo físico. Os relatos do que se passou, feitos aos médicos e enfermeiras por indivíduos de várias culturas e credos, coincidem com o que diz o Espiritismo e demais religiões reencarnacionistas. Estas pessoas relatam a ocorrência de acontecimentos semelhantes, vividos nos breves instantes entre uma parada cardíaca mais prolongada e a ressuscitação corporal subsequente. Entre essas ocorrências, afirmam encontrar, após a travessia de um túnel ou de outras passagens, seres de luz que as acolhem carinhosamente. É frequente a recepção de parentes e amigos falecidos. Atualmente, existe uma significativa produção de livros espíritas e não espíritas que trazem boas contribuições à tese reencarnacionista. Então, vale a gente sempre parar para realizar esses estudos, vale a gente ler romances espíritas, vale a gente entender que os espíritos encontram-se entre nós e que nós, nesse plano, não conseguimos vê-los, mas eles têm total acesso a cada um de nós. Além disso, esse trabalho que a gente está fazendo, eles também sugerem que a gente leia livros que são clássicos. E aí recomenda, Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães Andrade. Recomendam 20 casos sugestivos de reencarnação, de Ian Stevenson. Recomendam A Vida Pretérita e Futura, de Banerjee. Recomendam Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, e A Reencarnação Baseada em Fatos, de Carl Miller. E chegamos ao final. E na próxima semana iremos ver Retorno à Vida Corporal, o planejamento reencarnatório. O que acharam? Vou tirar uma foto nossa. Alguém quer comentar? Isso, povo, vem para a foto. Vem para a foto. Isso. Vem para a foto. Hoje temos a senhora Solange conosco, né? Seja bem-vinda, viu? Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho. Pronto, tirei uma foto nossa. Só uma? Ah, uma é pouquinho, né? Vou tirar mais uma. Volta, Paulo, volta. Isso. Pronto.
Quem quer comentar? Eu acho que já tem muito estudo, né, fora da religião, científico, que já está nesse caminho para a comprovação da reencarnação. E eles consideram muito, que eles dão mais importância, são as lembranças das crianças, né? Já teve até matéria do Fantástico, de um menino lá dos Estados Unidos, que ele era aviador. E eles foram pesquisar e realmente descobriram isso. Uma outra criança também, acho que já era adulta, a moça, foi na Índia, chegou de encontrar com os filhos, o marido e a atual esposa que ele tinha. Então, graças a Deus, né, está se caminhando para isso. Na realidade, assim, a ciência, pela forma como ela trabalha hoje, a questão do objeto de pesquisa, ela precisa confirmar, ela precisa ter dados reais, dados fidedignos, ela precisa comprovar, a palavra é comprovar. Comprovar, e aquilo que não pode ser comprovado, ela nega. É igual a gente fala, refutar a pesquisa, né? E o que tem acontecido é que, paulatinamente, conforme a humanidade vai evoluindo, muitas das coisas vão nos sendo reveladas, né? Já são 2020 anos após a morte de Jesus, e a gente lembra que lá atrás os nossos corações eram muito duros, né? Já havia ali um grau de evolução diferenciado entre nós, as almas daquela época, né? Os encarnados daquela época, e a gente vê que a gente vem passando pelos períodos da história, a gente passou pelos períodos das trevas, né, quando teve a Inquisição e muitas guerras, e também a gente foi para o período das luzes, que é quando a gente é revelado a doutrina dos espíritos para cada um de nós, e a gente ainda trabalha e vive com muitas pessoas que o coração é muito duro, que essas pessoas são muito amargas, muito infelizes, né? Elas estão vivas e elas são infelizes e assim, não são gratas pela vida, pela dificuldade que elas passam, mas todos nós estamos aqui numa jornada de que, se a nossa vida não é tão fácil, a anterior foi ainda mais difícil, né? E a gente busca trabalhar para que a nossa próxima vida ela possa ser um pouco mais fácil em termos de aprendizado, em termos de amor no nosso coração, em termos da nossa capacidade de ajudar e servir ao próximo, né? Unidos somos fortes. Como indivíduos, como cada um com seu eu, não chega... Boa noite, seja bem-vindo. Não chega a lugar algum. Tá? Então, assim, a ciência, ela com esse método de ter que efetivamente confirmar, ratificar os experimentos, a racionalidade científica, ela tem muitas vezes nos afastado dessa questão das dimensões que estão aqui ao nosso lado. Muitos dizem que a gente está com os espíritos ao nosso lado porque eles estão em outra dimensão e nós na terceira. Eles estariam na quarta e na quinta e na sexta, até a nona dimensão, e essas dimensões elas recebem os espíritos conforme suas evoluções, conforme a frequência que eles vibram, né? Então, os espíritos estão muito perto de nós, eles não estão na terceira dimensão. Eles estão na quarta, estando na quarta, eles estão aqui do nosso lado, mas nós não temos percepção de vê-los, de ouvi-los. Aspas. A nossa questão sensorial consegue captá-los. E mais do que isso, quando a gente vai para o soninho, a gente é soltinho no soninho. E é no soninho
que é aquele momento em que seu corpo relaxa, todo o seu corpo precisa reequilibrar aquele lixo que a gente comeu, aquele lixo de pensamento que a gente absorveu, né? Aquelas emoções que não foram tão satisfatórias para nós e também saudáveis. Quando a gente vai dormir, o nosso corpinho vai repousar e vai tirar todo aquele lixo e reequilibrar para nos transformar no dia seguinte e estarmos novamente saudáveis e puros de coração para retomar um novo dia, tá? A ciência, ela já com a física quântica, alguns cientistas já estão dando nó na cabeça, porque eles não conseguem entender que energia é matéria. Ué, é energia ou é matéria? Energia é matéria, né? E aí, ora é energia, ora é matéria. Como é que faz a mudança? Existe uma consciência, existe uma inteligência de que ora se apresenta como energia, ora como a matéria. Exemplo, a luz. Ora é energia, ora é matéria. Tá? Então, os vários experimentos dos cientistas vêm trocando o rô na cabeça. E eu não sei se vocês têm acompanhado, não sei se tem algum médico aqui ou se tem parentes de médicos. Os médicos, eles têm uma formação muito racional, muito acadêmica, que quando eles vão para a atividade real, para o dia a dia da morte e da vida, da linha tênue entre a morte e a vida, eles fazem reflexões de suas práticas diariamente, porque eles não falam, mas eles questionam muitas das coisas que o que a gente chama de milagre, que a gente chama de bênção, que a gente chama de cura, os médicos atribuem a uma questão natural do corpo. Uma vez que o corpo, se a gente desejar, o nosso corpo pode se curar. A cura vem de dentro para fora. Ninguém cura ninguém. Jesus já tinha dito que nós seríamos capazes de ajudar na cura, mas a cura, ela é interior. Nós temos um mecanismo, um organismo tão maravilhoso que ele está sempre buscando o equilíbrio, a forma de ajuste, porque a gente vai dando a ele porcaria quando come, vai dando emoção ruim quando briga, e ele vai sempre tentando ali, ó, com hormônio, né, com jeitinho, vai sempre tentando deixar a gente o mais equilibrado possível. Quando a gente fica muito tempo naquele desajuste, aí ele fala assim, agora eu já não aguento mais, agora eu vou dar uma dorzinha ali, que é para ver se a pessoa se manca e para de ficar à exposição dessas coisas que não são boas. Tá bom? Carlinha, mas é isso mesmo. Os cientistas estão cada vez mais buscando. E veja como é que não ficou a cabecinha do cientista nesta pandemia. Porque eles não foram capazes de encontrar a solução. As vacinas são tentativa e erro. Ninguém tem, de fato, a resposta. O que se está fazendo é um conjunto de tentativas e erros de estudo, mas para estudo, ainda assim, você tem que botar o homem à prova. Você tem que fazer com que o homem se arrisque. Então, existe ética e protocolos que não permitem. Tá bom? É isso. Bom, Dona Solange, que veio nos prestigiar hoje, é a esposa do seu Paulo, é isso? Ou é irmã? É esposa, é irmã? Pode falar, seu Paulo. Eu sou irmã do Paulo. Ah, que legal! Seja bem-vinda, viu? Eu acho que ele gostou, que aí ele lhe convidou, tá vendo? Não, quem me convidou, na verdade, foi a minha tia, tá? Que falou com meu primo Alexandre. Ah, que legal! E eu adorei a ideia, porque eu gosto mesmo, entendeu? Então, e agradeço a você a participação, tá? Então, vou lhe dizer que a senhora agradeça ao Caboclo Tupiara, que é o mentor da casa em que nós trabalhamos, a maioria de nós, e que ele cuida de nós e que ele guia esse trabalho e que
e é por ele e para ele que nós nos mantemos unidos, estamos assim, com a sanidade em ordem, estamos equilibrados, estamos assim, às vezes não tão felizes porque existem pessoas ao nosso redor que estão tristes, mas nós, cumprindo a nossa parte, orando juntos, pedindo a Deus a paz e o equilíbrio, pedindo a Ele que esteja conosco, pedindo a Ele que vá até as casas daqueles que estão com mais urgência, e Ele faz o desdobramento, e Ele ajuda. É muito maravilhoso. Tá bom? Às quartas nós falamos sobre a doutrina espírita, nós já estamos caminhando no nosso estudo, né? A gente, tipo assim, estamos a 20% de um tudão, é muita coisa. E nas quintas-feiras a gente fala de Umbanda, a gente desmistifica o que é Umbanda para as pessoas. As pessoas têm medo, elas têm medo de charuto, têm medo de cachaça, têm medo de capa preta, têm medo de uma porção de coisa. E não é nada disso, não é nada disso. A Umbanda é a incorporação dos espíritos para a prática da caridade. Então, eles vêm fazer um trabalho de parceria conosco, vêm estar conosco, e nós aqui devemos, assim, nos sentir honrados de ser escolhidos, porque como imperfeitos, né, óbvio, a gente tem um grau acima que vem trabalhar com a gente. Então, a gente não está só. Entendeu, dona Solange? Então, convido a senhora para estar conosco toda quarta, quando quiser, toda quinta, quando quiser, tá bom? Para a senhora também se unir a nós na nossa corrente de oração aqui, e se tiver alguma dificuldade, fica tranquila, porque enquanto nós estivermos juntos, pelo menos dois, se ninguém pudesse, assim, tivesse pelo menos dois, ainda assim, Jesus ia estar conosco e íamos estar pedindo por todos os nossos outros irmãos. Nós, na Casa do Caboclo Tupiara, somos muitos, mas nem todos têm assim, acesso à tecnologia, nem todos sabem fazer essas manipulações de Zoom, celular, essas coisas todas. Alguns dos nossos irmãos estão trabalhando, enfim, cada um no seu nível terreno. Perfeito. Isso eu acho que já fecha a ideia. Tá? Então, fique à vontade. Muito obrigada. Venha estar sempre conosco, faça-nos companhia, tá bom? Com certeza. E a gente faz sempre assim, apresenta um pedacinho do trabalho, que é um capítulo, né? E na sequência a gente vai bater uns papinhos, ver se os irmãos querem comentar. Eu acho que a senhora chegou na hora da oração ou depois? Depois. Tá. A gente faz uma oração. Logo no iniciozinho, a gente fecha com uma oração. Mas logo, logo já vai estar, ó, até querendo comentar, né, seu Paulo? O seu Paulo também já conversa conosco. O seu José, ó, como o seu José está bem, já está com a cabeça boa e também já estava ali todo serelepe querendo conversar com a gente. Já trouxe como é mesmo? Eu lembro que é Elita. A irmã. Lucianita, tá vendo? E aí a gente só vai aumentando aqui esse grupo, tá bom? Alfredo, meu filho, você quer comentar, mas você nem assistiu. Eu quero primeiro pedir desculpa a você, porque você sabe que eu sou fã seu aí, quero assistir todas as palestras feitas aqui. E é que, às vezes, na quarta-feira, eu tenho compromisso e chego tarde. Às vezes eu chego tarde e não tenho tempo de assistir como eu gostaria. E tem o meu lado mundano, que é o Flamengo, que aí quando joga no horário é uma perdição. Aí me desculpa. Mas Solange, Paulo, a Ana Cláudia é uma campeã em palestra, é uma youtuber espetacular. Daqui a uns anos, se a gente continuar com isso daqui a uns anos, a gente não vai ter muito o que falar, não, porque vai ter tanta gente para assistir que não vai ter. E quando ela fala de Umbanda, então, nossa, a coisa vai a um nível de excelência muito grande, porque ela entende de Umbanda. E é um assunto muito interessante. E é o que ela falou, ela desmistifica a Umbanda. A Umbanda é do bem. A
As entidades são do bem, quer o bem, quer trabalhar, quer evoluir. Tem ainda, também, elas também não são perfeitas e querem evoluir também. E a gente trabalhando com elas, a gente ajuda muito elas a evoluir, e nós, certamente, honrados por estar trabalhando com entidades tão de luz, a gente evolui junto. Mas não é isso aí. Falei, Ana Cláudia? Olha só, ele puxa o meu saco, então assim, fica puxando o saco, entendeu? Então... Mas a gente tem que falar de que ele falou, mas ele puxa o saco mesmo, então tá bom. Mas as pessoas falam, criticam para o lado mal. Eu costumo criticar para o lado bom. E essa é uma crítica muito positiva que eu faço para ela, que realmente ela às vezes, ela chega lá em cima da hora. Todo mundo falta, eu falto, um outro falta. Ela não falta. Ela está sempre ali, está sempre no horário, está sempre fazendo. E eu tiro o meu chapéu. Eu acho assim, cada um de nós aqui, o Paulo concordou. Paulo já é meu amigo, né, Paulo? Que legal. O que eu acho interessante assim, a gente tem aqui pessoas de várias idades, né? A gente já ouviu falar de missão de alma, não já ouviu falar de missão de alma? Missão de alma, propósito de vida. A gente só não sabe, às vezes, qual que é a nossa missão de alma, propósito de vida. De vez em quando, a gente tem uns troços assim, que acorda de manhã e vai falar assim, eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu vou fazer. Hoje eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Então, E eu costumo dizer, né, Alfredo, que não importa a religião em que a gente esteja, quando a gente faz a entrega de ser um homem e uma mulher de bem, que a gente possa ajudar, nem que seja um pouquinho, porque pessoas distribuem sopa, outros distribuem cobertor, outros têm o dinheiro para comprar o cobertor, outros podem falar aqui, ó, na telinha, né? Outros podem recepcionar as pessoas. Mas, assim, entre outros fazem a faxina, né? Como a gente tem um povo nosso lá que ajuda a limpar o nosso centro. Então, assim, se a gente se sentir útil fazendo alguma coisa para as outras pessoas, a gente vai sempre estar muito próximo a Jesus. Porque ele sempre disse para a gente estar... como eu diria, de olho no outro, ou seja, a gente estar a serviço do outro. Não quer dizer que sejamos submissos. Quer dizer que, respeitada a nossa individualidade e com disciplina, o que o Alfredo falou foi disciplina. Desde março, maio, abril, acho que foi maio que a gente começou. Desde maio, gente, não tem uma quarta-feira que a gente não esteja juntos. Teve uma quarta-feira que a gente não gravou. Por quê? Porque não era para gravar. Mas aí, outra vez, faltou a luz. Aí a gente entrou pelo celular. E aí a gente sabe que a gente está com Mercúrio retrógrado, que as tecnologias vão começar a dar pane, mas isso aí é uma outra viagem, né? Etc e tal. Então, disciplina. Porque quando a gente coloca um trabalho para a gente tem que, antes de assumir o trabalho, a gente tem que olhar para a gente e falar assim, eu seria capaz de conduzir esse trabalho? Será que eu vou tirar a vergonha, né? Esse ego que diz assim, não, as pessoas vão ficar questionando, elas vão ficar observando, elas vão ficar... como é que faz? Julgando. Será? Não seria capaz de fazer. Só que a gente perde uma grande oportunidade de desenvolver alguma coisa que a nossa alma consegue fazer. Eu conheço uma pessoa, ele mexe muito com madeira. E ele está muito assim adoentadinho, né? Eu já falei para ele, olha só, mesmo doentinho, levante-se e vá brincar com a sua madeira. Faça uma madeirinha para dar para alguém. Sinta a alegria daquela madeira quando chegar uma peça, né, talhada, aquela peça talhada na mão de alguém. A gente não pode abrir mão daquilo que nos dá prazer.
O trabalho mediúnico a gente fazia presencialmente. Hoje a gente faz assim, à distância. Mas o mais importante é que o amor do Caboclo Tupiara nos uniu, tem nos mantido, né? Independente do que se fala, do que se pensa, não importa. Nós somos todos irmãos da Casa do Caboclo Tupiara e agora nós temos os afiliados, que são aqueles que são os nossos agregados. A Sandra, né? Deixa eu ver. Fala de novo o nome da Anitta. Da Anitta? Roselita? Não, como é o nome dela? Não, Lucianita. Lucianita. Eu vou gravar. Tem a Roxane, que ela não veio hoje, né? Tem seu Paulo, tem o outro Paulo Roberto aqui, tem a Wene, né? Então a gente vê que a família do Caboclo Tupiara, ela vai se expandindo, né? Porque ele é luz, ele é uma irradiação de amor. Então, aonde tiver o nomezinho dele, ele vai estar. Não é mesmo, Alfredo? Isso que você falou é bastante importante, a gente fazer parte do universo, fazer parte desse é fundamental. O ser humano precisa se sentir importante, faz parte da essência dele se sentir importante. É onde ele tem uma autoestima, onde a autoestima dele vai lá para cima. Né? Precisa ser humilde, muito humilde, mas com a autoestima boa, lá em cima. A humildade lá embaixo, a autoestima lá em cima. E ser importante é fundamental para todo ser humano. E você fazendo caridade, você participando de um trabalho bonito, e esse trabalho de Deus, de Jesus, do Tupiara, é lindo, entende? A gente se sentindo importante, é tudo de bom. Mesmo que seja só um pouquinho, você está lá contribuindo com um pouquinho, mas contribui. Tá? Mesmo que seja só assistindo, ouvindo, rindo, te dando apoio com os olhos, te dando apoio com a vista, porque te apoiar é fundamental, porque você está lá, você é o centroavante do time. A bola tem que ir para você, minha querida, tem que meter a bola no gol, entende? Então a gente tem mais que apoiar você mesmo. Esse trabalho é lindo, é maravilhoso e tende a crescer e a crescer muito. A gente já teve verdadeiras caridades aqui, verdadeiras testemunhos aqui de caridade. Tem pessoas, eu mesmo tenho o grande prazer de ver esse trabalho, de ouvir. E de falar também, eu falo para cachorro, né? E de falar também. Deixa a Sandra falar um pouquinho. Fala, minha irmã. Ela levantou a mãozinha. Querida, eu só queria pedir... Ela levanta a mãozinha, que eu bonitinho. Queria pedir... Ana, desculpa, eu quero pedir desculpa a todos, mas eu vou ter que sair, que eu recebi uma notícia muito triste agora. Pois é, meu ex-cunhado, irmão do meu ex-marido, acabou de falecer. E eu tenho que passar isso para outro irmão dele, tá? Me desculpa, vou sair da reunião. Muita licença. Boa noite a todos. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. Obrigada. Boa noite. Fica com Deus. Então, gente, estar vivo é um desafio, né? E nós, cada um de nós aqui, a gente vem lutando diariamente com incertezas, com medos, enfim. A gente já passou um período pior, né? De medo. Agora a gente vem administrando o medo, sabendo que o medo também abaixa a nossa imunidade. Bom, enfim, de qualquer maneira, não tem outro jeito. Quando for chegada a nossa hora, chegou a hora, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? A gente já nasce morrendo e vai envelhecendo até ficar bem velhinho, né? E aí alguém cuida da gente, a gente volta a ser criança, bom, enfim. Que a nossa irmã consiga ali paz e tranquilidade para passar a informação, que ela é sempre muito difícil para passar a informação, né? E outra, dia 12 de outubro que passou, eu fiz uma festa de agradecimento à Nossa Senhora Aparecida. Então, gente, olha só, eu prometi para mim mesma que todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu irei celebrar a vida. Seja com uma missa, seja indo a Nossa Senhora Aparecida, seja dando uma festa para Nossa Senhora Aparecida, não importa. Por quê?
Porque no céu, quando for para o céu, já não tenho mais como fazer nada dessas coisas. Então, é em vida que a gente diz o quanto ama, é em vida que a gente, inclusive, tira as diferenças, né? Com aquela pessoa que a gente tem diferença, né? E é em vida que a gente celebra e agradece tudo o que conquistou até aquele ponto. Então, o dia 12 de outubro, para mim, foi uma data. Tipo assim, quem estava fazendo aniversário? Nossa Senhora Aparecida. E ela, né? Era a rainha da festa. E aí vocês falam assim, mas como? Na pandemia, uma festa? Claro, todo mundo de máscara, todo mundo longe um do outro. Só tirou a máscara para comer, porque tem que comer também, né, gente? Senão ninguém aguenta. Beber, etc e tal. E é sim, é para celebrar. Por quê? Nós estamos nos protegendo, mas nós temos que agradecer diariamente. Seu José está ali caçando a cabecinha dele, que ele ficou com a cabeça ali, ó. Não foi? Foi lá, bateu com a cabeça, voltou melhor, não voltou, seu José? Não, tem que abrir o áudio. Peraí, deixa eu ver se eu abro aqui. Vê se fala aí. Não fala? Ih, não fala. Falou, vai, pode falar. A minha neta caçula, a filha do Leandro, a Laurinha, ela falou quando eu bati a cabeça, o vovô ficou maluquinho e perdeu a memória. Vê se pode. Não, o senhor deu só uma ajustada ali no neurônio, não foi, não? Deu ali uma ajustada assim, ajusta para lá, ajusta para cá. Foi uma ajustadinha no neurônio que tá fora de sintonia. Então, é isso mesmo, isso aí faz parte. A gente tomba, machuca, corta, rala, dá uma ajustada, enfim. Mas faz parte da vida. A gente está vivo e a gente tem que celebrar a vida. Só foram 11 pontos só. Só isso. O senhor é um menino. Só. Graças a Deus. Mas o senhor é um menino forte, tá vendo? É só. Obrigado. Mas agora já tirou o tapete, não escorrega mais, né? Já tirei. Gente, idoso não pode ter tapete, gente. Idoso tem que cuidar. Eu já não tenho tapete na minha casa, que eu já tenho medo de tapete. Olha para isso. Mas tô brincando. É só para alegrar aqui o nosso espaço, tá bom? Bom, Alfredo, tá fechado o microfone. Será que meu netinho nasceu? Ah, sim, verdade. Deixa eu fechar aqui o do... Digno e distinto. Nasceu sexta-feira. Fala pra gente o nome do pequenininho. Lucas. Ai, que lindo o nome Pena dele. Branca, Lucas. Lucas Pena Branca? Mas já Lucas tem o sobrenome Pena Branca. É Caboclo Pena Branca, é isso? É o que fala, Pena Branca. Olha que legal. É Caboclo Pena Branca. Tem lá uma estátua do Pena Branca lá na... Olha que lindo, que lindo, gente. E aí, como é que estão a mãe e o pai? Conseguindo dormir, pelo menos? Nossa, estão amando. O amor está no ar. Nossa, que maneiro, que legal. É muito legal. É porque a gente já esqueceu, né? Oi? Alfredo, a gente já esqueceu, né? Eu tenho um de 26 anos. A mais nova de 18. A gente já esqueceu o que são essas coisas. Pois é, mas é para sempre. É para sempre. É o grande projeto da nossa vida. Eu falei isso para eles. Falei assim, esse é o grande projeto da vida de vocês. E é a grande missão da nossa vida, é isso. Isso aí, muito lindo. Vocês estão de parabéns. Parabéns, Carlinha. A Carlinha tá até mais bonita lá. Ela fez um negocinho no cabelo que assim, ó. Tá Obrigada. toda chique. Ela fez um negócio que assim no cabelo, ela tá muito chique, gente. Eu ia falar, mas você falou primeiro, Ana. Não, já tinha reparado, mas eu não ia reparar, né? Porque assim, mas já que é a vovó, vamos falar da vovó também, né? Gente.
Mas eu vou comprar óculos para vocês. Já estou usando, olha eu aqui, ó, com a pra leite aqui. Já tem que ir no oftalmologista. Obrigada. Vamos lá, gente, olha só. Vamos fechar o trabalho, então? Vamos lá? Dona Solange, volte sempre. A Bárbara fala muito, tá? A nossa irmã Bárbara aqui fala muito. Né? A Bárbara fala muito. Dona Neide, então, fala mais ainda, né? Tá bom? Mas, assim, seja sempre bem-vinda. Quarta-feira estamos juntos e amanhã estamos aqui de novo. Oi, pode falar. Posso falar? Eu só queria te pedir uma coisa. Pode pedir. Pode falar você. Não me chama de senhora, não, por favor. Ai, tá bom. Ok? Tá bom. Tá bom, então. Pronto, combinado. Vamos combinar tá. assim. Pode me chamar de você à vontade, tá? Tá certo. Então, vamos nos preparar para a oração final. Peço a todos os irmãos que, nesse momento, fechem seus olhos. Respirem profundamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pedimos a Deus Pai, ao Mestre Irmão Jesus, mais uma vez, agradecer por estarmos juntos. Pedimos suas bênçãos, sua luz, sua proteção. Pedimos por todos nós aqui presentes, por nossas famílias, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que estão passando de um plano para o outro, que possam ser bem recebidos na outra dimensão, possam ser amparados pelos irmãos de luz. Pedimos por cada um dos irmãos que sofrem, estão em hospitais, ainda sem saber exatamente o que está acontecendo com eles, especialmente os que se encontram em coma. Pedimos por toda a força motriz médica, que eles possam continuar com a força, com a alegria, com a perseverança, de sempre cuidar do irmão que precisa deles, nos hospitais públicos, nos hospitais particulares, em toda a rede de saúde. Pedimos por todos os irmãos que depois irão assistir esta gravação, a cada um de nós, que nos permita estar mais tranquilos, equilibrados, nos façam homens e mulheres melhores. Permita que possamos seguir nossa jornada cumprindo nossa missão de alma, ou ainda que possamos identificá-la, reconhecê-la e, quem sabe, um dia transformá-la num hábito no dia a dia de nossas vidas. Nesse instante, pedimos pelo pequenino Lucas, que acabou de chegar à Terra. Que Deus, em sua sabedoria, honre sua existência, dê a ele paz, tranquilidade, harmonia, que ele faça feliz todos aqueles que estão ao seu redor. Que honre seu pai, sua mãe, seus avós, que seja a luz desta família e que os una a cada dia por toda a eternidade. Pedimos ao Caboclo Tupiara, Caboclo Tupiara, Caboclo Tupiara, que venha estar conosco em todas as nossas aflições, necessidades, por tudo aquilo que precisamos, para nossa cura física, emocional, psíquica, que possa nos ajudar a passar por esses momentos difíceis e que nos ajude sempre a ter uma palavra amiga, estender a mão a todos aqueles que precisam. E quando o nosso coração estiver apertadinho,
em sofrimento e em tristeza, que Ele esteja pronto a nos alegrar, esteja sempre perto a cada um de nós e perto de todos aqueles que até não o conhecem, mas que possam sentir sua energia vibrando e sua presença de luz. Pedimos também pelo seu Zé Roberto, por toda a família Leite, que muito e muito e muito esta família se mantenha unida, forte, perseverante e equilibrada, protegendo sua casa, todo o seu trabalho e tudo aquilo que os envolve, como missão de alma, como missão de vida. Pedimos a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a permissão para encerrar o trabalho da noite, agradecendo mais uma vez pelo dia maravilhoso que tivemos, pelo dia de vida que cada um de nós teve. Assim seja, graças a Deus. Pronto. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado, Ana Cláudia. Boa noite para quem é de boa noite. Amanhã a gente tá aí. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Beijo, Beijo grande.